Saia dessa escassez, porque você já é mais que abençoado. E aí, minha gente, como vocês estão? Está começando mais um vídeo deste canal que faz você sair da Matrix, faz você sair dessa caixinha que você vive de pensamentos limitantes, pensamentos que te comprimem e faz o que? Você evoluir, você pensar, você raciocinar, tá bom? Gostaram do tema de hoje? Saia dessa escassez, porque você já é abençoado. Quando você entender isso, a chavinha da sua mente ela vira e aí você vai ver como as coisas acontecem, começam a acontecer. As coisas acontecem na sua mente a partir daquilo que você crê, daquilo que você acredita. E é como eu sempre falo aqui, eu sempre vou fazer a comparação. Lei da atração versus Bíblia. E a lei da atração fala o que, Carla, sobre esse assunto? Ele fala que você já tem que se comportar como se você já fosse. Você não tem que buscar fora, você já é. E a Bíblia fala o que sobre isso, Carla? É exatamente isso, que você já é. Você já é. Tá bom? Agora vamos falar sobre a bênção, as bênçãos do Senhor. Existem muitos versículos, muitas passagens bíblicas que falam sobre bênçãos, mas hoje eu quero deixar especificamente esse versículo que não só abrange a sua vida, mas também a da sua família, tá bom? Está escrito aqui em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que diz assim, ó: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí vamos para a parte B desse versículo, que é a chave desse vídeo, que diz assim, ó: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou repetir: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe quem é que estava abençoando aqui, gente? Abraão? Quem? O dono de tudo, Deus, o poder supremo, seja lá como você entender. É esse poder aí, é o soberano, o poderoso chefão. É ele que deixou essa ordem, que através da fé de Abraão, do comportamento de Abraão, todas as famílias da terra já estariam abençoadas. E a gente vai ver, quando a gente começa a ler Gênesis, quando a gente vê a trajetória de Abraão, a gente vê que Abraão, ele foi o nosso pai na fé, porque ele creu em Deus, né? E ele começou a cumprir, né, tudo aquilo que o Senhor ia ordenando a ele começou a cumprir esses mandamentos e a vida de Abraão começou a mudar. E a chave de Abraão virou e Abraão foi muito mais que abençoado. Sabe o que a Bíblia diz? Que Abraão era a própria bênção. Então, entendo. Gente, essa é uma frase que eu sempre falo para mim. Esse é um versículo que eu sempre falo para mim. Eu não só sou abençoada, eu sou a própria bênção, porque a gente tem que ser bênção mesmo, a gente tem que transbordar na vida das pessoas, e eu sou essa pessoa, eu tenho essa consciência. E isso é um pensamento meu? Não é só um pensamento meu para mim, mas eu recebo feedback das pessoas me falando do quanto eu sou bênção na vida delas, e eu agradeço a Deus por tomar posse dessa palavra, porque muitas das vezes as coisas não acontecem na nossa vida justamente por causa disso, gente. Por quê? Porque a gente não toma posse, não acessa o que está escrito. A gente acredita em tanta besteira, mas a gente não escolhe acreditar na palavra do Senhor. É como eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso. Verdadeiramente a palavra do Senhor é o mapa do tesouro. Quando a gente toma posse, quando a gente recebe, quando a gente entende que a gente tem poder, né, de acessar esse reino, já era.
Os nossos pensamentos negativos, né? O anjinho do mal não tem poder mais sobre nossos pensamentos e a chave vira. Então entenda, saia desse pensamento de escassez. Saia desse pensamento limitante, achando que você não é ninguém, achando que a sua família é uma família, fazer igual a... Esqueci o nome do homem agora, gente. Eu vou lembrar. Se eu não me engano, foi Manassés. Não é Manassés, não. Ai, meu Deus. Eu vou lembrar, até o final do vídeo eu vou lembrar. Mas ele falava que ele era o pequeno da casa dele. Gente, me faz lembrar aí. Ai, meu Deus, Senhor. Que fala sobre... Gente, eu confesso pra vocês que eu pausei o vídeo pra tentar lembrar o nome do homem aqui, consegui lembrar, tá? Passei uns 3 segundos aqui lembrando, mas eu lembrei. O nome dele era Gideão. E quando o Senhor foi em busca de Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar onde faz uva. Porque ele estava se escondendo dos inimigos. E quando o anjo do Senhor foi até ele, sabe o que ele falou? Que ele era o menor da casa do pai dele. Sabe aquele filho caçula? Ele se colocou como menor, como coitadinho. Então eu quero que você saia desse pensamento de coitadinho. Saia desse pensamento de vitimista. Sabe, de vítima. Seja protagonista da sua vida. Acorde, pega esse controle e começa a dar play nessa vida, tá bom? E aí, sabe o que acontece? Sabe o que o Senhor fez com a história de Gideão? Fez ele vencer um exército inteiro apenas com 300 homens. Ele tinha selecionado 32 mil e desses 32 mil, o que aconteceu, gente? O Senhor foi tirando e ele ficou com quantos? 300 homens, mas ele venceu. Porque, gente, quando a gente entender que não é na força do nosso braço, não é por força nem por violência, é pelo Senhor, é pela palavra dele, por tudo aquilo que ele já nos prometeu, acabou. Gente, quando a gente entender que a gente precisa tomar posse de tudo que está escrito aqui na Bíblia, porque quem deixou pra gente foi o poderoso chefão, esquece. Sabe, a gente toma posse de notícia ruim, de médico, sabe, de diagnóstico ruim, e a gente não toma posse do que está escrito na Bíblia, gente. E sabe o que eu acho interessante? Não acredite em mim não, gente. Põe em prática, coloca, começa a exercer, sabe, começa a tomar posse do que está escrito, que você vai ver as bênçãos também chegando na sua vida. Você vai ver também as coisas acontecendo para você. Tá bom? Porque quando a minha mente começou a se expandir nesse sentido de ressignificar muita coisa na minha vida, e quando Deus me apresentou a mim, como eu gravei um vídeo aí para vocês esses dias, quando Deus me apresentou a mim e falou assim para mim, ó, eu estou dentro de você, eu habito em você. E aí tem um versículo que diz assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É sobre isso que Paulo estava falando. Você não está só. Você não está sozinho. Deus não está fora de você. Deus está dentro de você. Ele habita em você. E você com Deus é o que, gente? Maioria. Quando a gente entende que a gente com Deus é maioria, acabou. Não tem anjinho do mal que possa atrapalhar os nossos pensamentos. Quando a gente começa a vigiar o que a gente pensa, o que a gente fala, o nosso comportamento, a chave vira e a nossa vida muda. A nossa vida dá um giro de 360 graus, porque é isso que eu vejo acontecer na minha vida desde quando eu comecei a me atentar ao que está escrito realmente, ao que o Senhor deixou para nós. Gente, sabe o que eu acho interessante? Eu vou deixar um relato aqui para vocês. Esse dia eu estava assistindo uma pregação, nossa, pensa numa moça muito usada por Deus. O nome dela é Rossana Lira, é com 2 S, tá? Rossana Lira. Gente, as pregações dela são maravilhosas. E sabe o que ela estava falando? Sabe, e a gente, eu vou te falar, de todo esse tempo meu de evangelho, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, falar sobre isso.
E ela chamou a atenção em um ponto legal. Sabe o que ela disse? Aqui, no nosso mundo material, o que significa testamento? Aí vocês estão aí pensando, né? Aí testamento significa o quê? Que alguém quando morre, ele deixa um testamento, né? Para a família, deixando tudo, posses, tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que ele vai distribuir para a família, né? E por que será, gente? Gente, o vídeo foi cortado aqui, não sei porquê, mas vamos retomar. Ao vivo é assim mesmo, né? E o que acontece? Todo mundo sabe o que é testamento, né? E aqui no mundo material, testamento significa o quê? Que quando uma pessoa morre, né? Ou em vida mesmo, ela já prepara o testamento dela. E quando ela morre, os advogados vão lá chamar a família e falam, ó, tal pessoa deixou isso aqui pra você, isso aqui pra você, no testamento. E sabe o que eu acho interessante, gente? Que a Bíblia tem o quê? Primeiro, Novo e Velho Testamento. Gente, olha que coisa interessante. Quem foi que morreu na cruz para nos salvar? Quem foi? Então esse testamento está escrito para quem? Para você. Todas as promessas, todas as bênçãos, todas as riquezas, a saúde, tudo foi deixado para nós no testamento que é a Bíblia. Então tome posse, receba o seu testamento, receba a parte que você deseja do seu testamento. Que Jesus ele já morreu na cruz para te salvar. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. Mas para isso, ele se fez maldição para a gente ser uma bênção. Ele se fez pobre para nos tornar ricos. Ele se fez doente, enfermo, para que a gente fosse curado. Então a gente não vai ser no futuro e nem a gente foi no passado, a gente é. Porque Deus ele é aqui agora. Quando a gente entende que Deus ele trabalha com o agora, aí muita gente fala assim, tem aquela frasezinha bonitinha, fala assim, e na hora de Deus, no tempo de Deus. O tempo de Deus acontece sim, mas o que acontece quando a gente toma posse, é o que eu sempre falo aqui no canal, a gente começa a gerar. Quando a gente determina o agora, a gente começa a gerar. Vou falar de novo aqui, porque eu já falei sobre isso no canal, vou falar de novo aqui. Quando o médico fala para a mulher, você está grávida, você vê o bebê na hora? Não. Espera os 9 meses, mas a pessoa está grávida? Tá. Então é o quê? O agora. Isso que eu quero que você entenda. Você já é sarado agora. Você já é rico agora. Você já é abençoado agora. Quando você toma posse agora, as coisas começam a trabalhar em seu favor. O que a Bíblia fala, gente? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom? Então toma posse. Sai desse caminho, sai dessa cena de vitimista, sai desse pensamento negativo de coitadinho. Para com isso. Deus ele não te vê assim. Sabe por quê? Porque ele já te deixou tanta coisa, você só precisa acessar. Você só precisa tomar posse e falar assim, eu recebo. Eu tomo posse, eu me permito viver as bênçãos do Senhor na minha vida. Eu me permito ser uma bênção na vida das pessoas, porque quando você esquece tudo. Quando você não vai ter ninguém que tire isso da sua mente. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para ver se vocês entendem mais o que eu estou falando. Quando você tem um filho, né? Vou falar pro pai e para a mãe, né? Enfim. Quando você tem um filho, você sabe que aquele filho é seu. Mas você ainda não foi no cartório registrar, mas você não sabe que ele é seu? A mesma coisa acontece com a nossa saúde, com a nossa riqueza, com a nossa prosperidade, com a abundância na nossa vida. A gente já sabe que é nosso. Quando a gente afirma, quando chega uma pessoa para visitar o bebê, olha, meu filho e tal, mas ele ainda nem registrou a criança, mas é dele, não é dele? Então, é a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente começa a tomar posse das coisas que o Senhor deixou no Novo e no Velho Testamento pra gente,
a gente recebe. Essa bênção chega pra gente porque a gente recebeu no agora. Ela já é sua. E aí as coisas começam a encaminhar para chegar até a sua mão. As coisas começam a fluir. Tudo vai contribuindo para o seu bem. Entenda isso. Quando você toma posse da palavra, tudo contribui para o bem, para o nosso bem. Tá bom? Espero que essa mensagem de hoje, esse vídeo de hoje tenha virado a chave da sua mentalidade. Espero que você tenha saído um pouquinho dessa caixinha aí e começado a botar essa mente para funcionar. Quando você começar a botar a mente para funcionar, você vai começar a ver a sua vida dando um giro de 360 graus e você mudando de vida, da água para o vinho, tá bom? Fiquem com Deus, deixe o like de vocês é muito importante, porque ele mostra para o YouTube que o nosso canal é um canal sério, o nosso canal ele trata de coisas boas e que você também quer que essa mensagem boa, positiva, chegue na vida de outras pessoas, tá bom? Deixe o like de vocês, o comentário, as dúvidas, estou aqui para tirar as dúvidas de vocês, podem deixar aí no canal que eu vou responder de um a um. Um beijo já para quem me acompanha, um beijo para quem está chegando. Sou muito grata pela vida de vocês, estou muito feliz com tudo isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Beijão!